Boa noite, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Nós vamos falar hoje sobre os 4 apóstolos e, consequentemente, os 4 apóstolos que eu vou falar são, coincidentemente, os escritores dos evangelhos, sucessivamente assim, de Mateus, Marcos, Lucas e João. E para iniciar aqui esse momento com você dessa aula, eu queria que a gente orasse junto. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor, através da vida desses apóstolos e através da vida dos evangelhos, pode nos ensinar mais. Então peço no nome do Senhor Jesus que o Senhor possa estar conduzindo nessa aula, que o Senhor possa estar falando e usando a minha vida através dessas aulas para falar com cada um dos nossos irmãos. Te pedimos para o Senhor que esteja acampado com os teus anjos aqui nesse momento, nesse lugar onde se passa a gravação, e também na casa de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa estabelecer o teu propósito e trazer a revelação daquilo que o Senhor tem como a tua palavra, do teu espírito puro e verdadeiro, para que todas as coisas possam ser reveladas como toda a verdade, para que nós possamos ser conduzidos a toda a verdade, segundo a tua palavra fala no livro de João. Em nome de Jesus, que nós possamos desenvolver os dons espirituais, segundo o que está escrito em Marcos no capítulo 16, para que teu nome possa ser engrandecido, para que, orando em outras línguas, outras pessoas e todos os dons sejam manifestos, os dons espirituais, para que possamos desenvolver a nossa vida e o nosso ministério. Cada um desses de hoje que eu vou citar aqui são evangelistas e faz da nossa vida uma vida de evangelismo, uma vida onde buscamos propagar as boas novas, propagar a tua mensagem, levar o teu nome adiante, Senhor. Não deixa que o nosso coração passe remisso nessa palavra. Nós precisamos ser remidos pelo Senhor. Então, no nome de Jesus, traz a revelação daquilo que o Senhor tem, de quem o Senhor é, para que possamos verdadeiramente viver uma vida santa, pura, reta, diante do Senhor, diante dos homens, para que o teu nome assim possa ser engrandecido. É o que te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quero compartilhar com vocês aqui primeiro dos 3 evangelhos que a gente chama de evangelhos sinóticos. Esses evangelhos são chamados assim porque eles têm uma congruência maravilhosa. Não sei se você já teve a oportunidade de estudar sobre isso, mas quando eu falo de congruência é que eles relatam a mesma história. Então, se a gente pega os conteúdos dos evangelhos, a gente vai ver que a história, 41% da história de Lucas, 45% da história de Mateus, 76% da história que está relatada em Marcos, apesar de serem relatados como textos históricos, esses livros também falam sobre os milagres de Jesus, a sua obra, principalmente também no Sermão do Monte, as suas pregações, aquilo que Jesus se movia, como Jesus se movia, quando ele fazia os seus milagres, como ele se movia para poder ir de uma cidade para outra, quem ele chamava, como ele ia, às vezes de barco, às vezes atravessando o rio, às vezes caminhando, às vezes entrava na cidade com jumento. Então, assim, esses textos de Mateus, Marcos e Lucas tratam assim dessas histórias para poder evangelizar. E cada uma dessas histórias você já ouviu uma pregação, e que se você conhece um pouco da Bíblia, você vai ver que um texto fala uma coisa lá em Mateus e outro texto vem complementando a história, ou então adicionando alguma coisa que um outro apóstolo esqueceu de escrever, ou então achou por bem não colocar lá, mas um outro já achou por bem colocar e colocou lá.
São detalhes que vão sendo enriquecidos na história para a gente não passar despercebido e ajudar a gente na nossa pregação, ajudar a gente no nosso entendimento, ajudar a gente para que a gente possa crescer e adquirir entendimento diante de Deus, para que a gente possa viver cada dia mais aprendendo e entendendo mais sobre o Senhor, sobre aquele a quem nós servimos. Então, vou começar falando de Mateus. Mateus era um colhedor de impostos, um judeu de nascença. Era alguém que estava lá e Jesus uma hora passa por sua presença, passa por ele e o chama, assim como foi com todos os discípulos dele. Jesus o chama e imediatamente ele deixa tudo para trás. Mas as características do Evangelho de Mateus, ele prende as características para poder trazer ensino, para poder fazer alusão sempre também à percepção daquilo que estava sendo cumprido do Velho Testamento no Novo, ou do Velho Testamento na vida de Jesus, do Velho Testamento nas coisas que Jesus falava. E também para poder, não, porque na verdade, se você for observar, esses 4, eles evangelizavam e foram responsáveis primariamente por causa de Jesus, no contexto em que Jesus era inserido. Jesus era um judeu, todos os discípulos dele eram judeus também, então eles estavam inseridos no contexto, no judaísmo. Então esses aqui precisavam ser pessoas que conheciam bem a sua essa religião da época, os seus sacrifícios, o seu estilo de vida. O estilo de vida judaico era bem conhecido por esse e praticado por todos esses evangelistas. E aí só que aí Jesus vai ensinando para eles, mostrando para eles, eles vão passando e vivendo essa vivência com Jesus, e nessa vivência com Jesus eles vão se convertendo aquilo que parecia algo novo, para poder se viver e se aprender. E diante de muitos questionamentos, eles vão e colocam as respostas aqui relatadas dos seus questionamentos, principalmente evangelizando os judeus. Poucos foram no caminho de Jesus, e isso os evangelistas tratam, que ele tentou evangelizar alguém que não era judeu, né? Então, mas ele deixou a sua obra através dos evangelistas para poder ser feita para os judeus. Teve a revelação de Pedro, mas meu irmão na próxima aula deve vir conversar com vocês e falar sobre Pedro. Mas aí aqui a gente vai tratar sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, e é nisso que está pautado os evangelhos aqui. Muito ensinando aquilo que Jesus passava com a sua pregação, pela sua vida, aquilo que ele pregava com a sua própria vida, com todo o seu coração, com toda a sua entrega. Então, o que eu quero compartilhar com vocês, que acho mais importante, é que todos eles falaram sobre o coração dos fariseus, de como os fariseus, os religiosos daquela época, eles eram alguém que eram voltados para viver um evangelho muito literal, uma lei judaica muito literal, e isso era o maior impeditivo para os judeus alcançarem e saberem quem era e como Cristo se revelaria. Então, eles já tinham na sua vivência a mania de estudar, e tinham teologias formadas de como Cristo iria vir. Eles pensavam, provavelmente, e a gente vê tanto em muitos filmes, como em alguns livros, como também na palavra de Deus, que eles achavam, os judeus podem ter facilmente achado que alguém que ia vir, ia ser um rei que ia ser levantado, ia ser um forte guerreiro, um general, um
comandante de exército para poder livrar o povo judeu da mão dos seus inimigos, o povo judeu da escravidão, o povo judeu da mão de Roma. Então existia uma expectativa no povo judeu de ser liberto através da espada, ser liberto através de luta, de guerra, de vitórias, como no passado o Senhor assim já tinha feito com Moisés, com Josué, com Caleb, com Gideão, com tantos outros em que o Senhor se manifestou como Jeová Sabaó, né? Então, que é o Deus da guerra, Deus de guerra mesmo. Então, Deus, ele se manifestou assim, e os judeus, eles tinham um panorama de como o Cristo deveria ser. E aí Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vêm relatando e mostrando que não era bem assim como os judeus esperavam. Outro dia, inclusive, eu estava assistindo um vídeo na internet e vi um judeu lá em Israel evangelizando os próprios judeus. E o capítulo 53 de Isaías é proibido de ser lido na sinagoga em Israel, justamente porque relata de como Cristo era, como a sua aparência, relata a forma como ele deveria ser humilhado, cuspido, morto, sacrificado. E esse capítulo 53, ele acaba sendo deixado para trás na hora dos estudos, e é proibido de ser lido na sinagoga, porque ele é o retrato daquilo que tudo que aconteceu com Jesus. E aí, em muitas passagens aqui no Novo Testamento, não só esse capítulo 53 de Isaías, ele é colocado no cerne para mostrar e para trazer Cristo como a revelação do Cristo para os judeus e para o gentio. E os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João fazem isso, mas trazendo o panorama dos evangelhos sinóticos, eu queria dizer para você, que é Mateus, Marcos e Lucas, que esses daqui, eles têm a maior parte deles ligada um ao outro, ou seja, eles contaram as mesmas histórias, contaram os mesmos sinais, contaram as mesmas pregações de Jesus, as mesmas parábolas, os mesmos milagres. Então, é claro, tem uma parte ou outra no Evangelho de Marcos que é maior sobre detalhes nessas histórias, mas essas histórias foram relatadas por três pessoas diferentes, que escreveram em lugares diferentes, provavelmente, e que vivenciaram essas histórias quando elas estavam acontecendo. Não foram só testemunhas de que escutaram uma história, mas foram testemunhas oculares daquilo que estava acontecendo. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão, é que, é claro, a palavra de Deus aqui, ela não vem somente para convencer todos de que Jesus é o Cristo, mas, na verdade, passo a passo, no contar de cada história, Jesus, ele vem se revelando como um Cristo, ele vem cumprindo profecias como a de Isaías no capítulo 61, quando Jesus é dado a oportunidade de ler algum texto na sinagoga, e ele vai lá e fala aquele texto de Isaías 61 que fala assim. Vamos lá no texto, para a gente não se enganar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. E aí, a gente vê também agora, já transicionando para o Evangelho de João, para a gente falar o seguinte, que no Evangelho de João, Jesus se revela como o Filho de Deus. Logo após, também, em algumas passagens que são chaves aqui, Jesus se revela como o próprio Deus
ele fala da sua pré-existência, quer dizer, João fala da sua pré-existência, João fala também de como ele cumpriu toda a lei nele mesmo. Marcos também falou disso, Mateus também falou disso, Lucas também falou disso. Então, está falando que Jesus está revelando a Jesus como Deus também, Deus e homem ao mesmo tempo. Então no Evangelho de João é isso que é feito. Agora o Cristo se revela como Deus. É como se os outros evangelhos mostrassem as características mais abundantes de Jesus também como um homem. Porém, João também faz isso, mas no Evangelho de João a gente vê caracteristicamente a revelação de Jesus como Deus. Por exemplo, não sei se você sabe, mas naquela época era proibido falar o nome impronunciável de Deus, que é aquela sigla lá, hexagrama, que é YHWH, e traduzido na nossa Bíblia como Senhor, Yahvé, Jeová. Esse é o nome impronunciável de Deus. E algumas passagens no capítulo, algumas passagens no livro de João, essa menção que Jesus faz a isso, como naquele momento em que Pedro vai lá e corta a orelha do centurião, da pessoa que vem para prender Jesus naquele momento, depois de Judas ter beijado a Jesus como um sinal para que os soldados soubessem quem ele era. Naquele momento, Pedro vai lá e corta a orelha do centurião. E depois de cortar a orelha do centurião, Jesus pega a orelha, põe no lugar, realiza lá o milagre. E quando os guardas vão lá e perguntam, nós procuramos por Jesus. E aí Jesus preocupado de que alguns discípulos fossem fazer o que Pedro estava fazendo, ele fala, eu sou. E se você prestar atenção nessa história, você vai ver que quando Jesus fala esse nome impronunciável de Deus, se autoafirmando Deus, os guardas caem por terra. E aí o poder de Deus ali naquele momento é liberado, os guardas caem por terra, depois se levantam, prendem Jesus e o levam. Então esse acontecimento não é um acontecimento comum nos livros de Mateus, Marcos, Lucas, mas no livro de João. João tem o propósito também de trazer a revelação de Jesus como o Cristo de Deus, como Deus vivo, a autoridade de Deus sobre a vida de Jesus, sobre aquilo que ele estava vivendo e fazendo. Então, todos eles falam em palavras de vida eterna. O próprio Jesus fala no poço, que a água que ele der, ou seja, as suas palavras, beber dela nunca mais tornará a ter sede. Jesus também vai se afirmando quando ele fala, eu sou a luz do mundo. Vai se afirmando como Deus, nas palavras onde está escrito, por exemplo, no capítulo 8, no verso 24. Quando fala assim, o versículo 24 fala, por isso eu lhes disse que vocês morrerão com seus pecados. Porque se vocês crerem que eu sou, e eu sou aqui, vai estar tudo em letra maiúscula, em caixa alta, se você ver, porque esse eu sou aqui é da YHWH, vocês morrerão nos seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, ou seja, se vocês não crerem, se nós não cremos que Jesus é Deus, nós morreremos nos nossos pecados. Então, eu queria falar disso e dizer para você que esses evangelistas, eles viveram
mas também eles morreram por essa mensagem que eles carregavam. E muitas vezes na nossa vida nós não estamos dispostos a sacrificar muito por aquilo que Jesus fez. Ontem a gente lia um texto de Lucas no capítulo 16, onde fala que se a gente amar qualquer coisa mais do que a Cristo, do que aquele a quem a gente serve, é melhor que a gente é como se a gente estivesse adorando outros deuses. Então a gente não pode amar mais as coisas do que a presença de Deus, do que a Jesus, para poder servi-lo, para poder segui-lo, para poder pregá-lo, para poder vivê-lo. Nós precisamos morrer. Foi por isso também, e Jesus parecia que sabia disso, parecia que ia chegar o tempo em que nós e a nossa pregação ia deixar para trás todas as coisas, sabe? Eu queria chamar a atenção para o capítulo 12 de João, aqui no versículo 9, onde conta a história de Lázaro, porque muitas pessoas vêm falando e trazendo e esquecendo da mensagem da morte, mas o próprio Cristo se direcionando a Lázaro, ele vai lá, ele deixa praticamente Lázaro morrer. As irmãs de Lázaro já avisavam para ele que Lázaro estava morrendo, mas Jesus deixa Lázaro morrer para poder manifestar o milagre dele através da vida de Lázaro, para poder nos ensinar como se ressuscita um morto. Então, e ressuscitar um morto nada mais gente, do que acender a chama do Espírito no coração do homem. O coração do homem, ele é como uma terra seca que enterrou o próprio espírito dele. E para a pregação do Evangelho é aquilo que ressuscita a vida do homem. Então, Jesus, ele pode fazer isso. Então, parecia que Jesus não estava preocupado com a morte de Lázaro, porque na verdade Jesus, ele é maior do que a morte. Mas para o nosso tempo, infelizmente, a mensagem da morte tem sido um escândalo. E eu quero dizer para você que na verdade Cristo já sabe que você está preparado para morrer, só que ele te chama e te convida para a morte. Jesus, ele deixa Lázaro morrer, passa o tempo que precisava passar para ele poder ir lá e com sua palavra dar uma ordem para Lázaro e fazer com que ele se levante. E esse é o cerne de todo o Evangelho, de todos os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse é o cerne de tudo. Tudo aponta para a morte e ressurreição de Cristo. Tudo aponta para a sua ascensão, para aquilo que ele ia deixar aqui na terra depois de sua morte. E isso fala de nós. Se nós olharmos para a morte, não com o nosso sentimentalismo, não com nossos olhos físicos, se a gente olhar para a morte como alguém que olhou para a morte do jeito que Jesus olhou, significa falar de morte, significa a construção do nosso legado. Quanto mais nós nos negarmos, quanto mais nós deixarmos para trás aquilo que nos deixa vivo, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, mais Cristo vai se acender e se manifestar através da nossa vida. E se manifestando através da nossa vida, nós consequentemente não construiremos um legado para nós mesmos, mas o nosso nome será lembrado por causa de Cristo. O nome da nossa casa, da nossa família será lembrado por causa de Cristo. Se alguém lembrar de nós por alguma coisa, vai ser por causa disso. Então, é por isso que vale a pena nos entregarmos, vale a pena fazer o que nós fazemos, vale a pena ensinarmos, pregarmos, fazer e trazer os mortos ressuscitados, para que eles possam viver agora em sacrifício vivo todos os dias. Que esse sacrifício vivo, essa morte diária, porque a palavra de Deus fala
por causa de Cristo eu sou levado à morte todos os dias, na melhor tradução de Romanos. Por causa de Cristo nós somos levados à morte todos os dias. Então, se a morte, a pregação da morte te escandaliza, é porque você não conhece o Cristo que, inclusive, morreu por você. Então, Jesus, ele tem esse poder, essa graça, essa misericórdia para trazer e manifestar através da nossa vida. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós entreguemos os nossos corpos à morte todos os dias, não querendo manifestar ou fazer a nossa própria vontade. O Senhor, ele tem mais para nossas vidas, e por meio tão pouco tempo de aula, mas é muito bom estar falando sobre isso daqui, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, se você pesquisar a história das mortes de cada um deles, você vai ver, de cada discípulo de Cristo, cada um deles morreu por essa causa, morreu para a manutenção do legado, morreu para a propagação do evangelho. Então esses homens de Deus aqui, eles não só pregaram a mensagem e carregaram a mensagem de Cristo, não só isso, mas eles morreram por conta dessa mensagem. Então, meu irmão, minha irmã, que você que está me assistindo aí, saiba disso. Muitas vezes Deus, o Senhor, através da sua palavra, vai nos fazer entregar cada dia mais e nos entregar cada dia mais, porque é isso que está acontecendo com a gente. Nós estamos sendo levados à morte todos os dias. E se esses homens, para a gente ter esse livro, os 4 evangelhos hoje, aqui escritos, precisaram morrer para que essa tradução chegasse até nós, precisaram viver tudo o que eles viveram, na prática do evangelho, na vida, ressurreição, na descida do Espírito Santo de Deus, para que nós pudéssemos ser convencidos e para que a gente entenda e saiba que existe um preço para o nosso legado, um preço para a nossa vida ser vivida aqui na terra. O objetivo maior e primordial de Cristo é, primeiro, que ele veio objetivamente morrer por nós aqui na terra, se entregar verdadeiramente, para que nós, em determinado momento, demonstrássemos tanto amor por ele, tanto quanto ele nos amou, que a gente decidisse se entregar a ponto de morrer por ele também. O evangelho é uma maravilhosa notícia, é uma ótima notícia, mas a vivência do evangelho é a morte e crucificação em sacrifício vivo, como fala em Romanos, todos os dias da nossa própria vida, da nossa própria vontade, e muitas vezes, infelizmente, nossa família, nossos parentes, nossos amigos, todas essas coisas ficarão em segundo plano, porque Deus estará no primeiro plano da nossa vida. Assim como Jesus não usurpou ser filho de Deus, e para que nos dá a primazia de nos tornarmos filhos de Deus através do conhecimento que temos dele. Meu irmão, é disso que os evangelhos tratam, é disso que os evangelistas não só falaram, mas viveram do lado de Cristo. Então, queria encerrar por aqui falando sobre isso, e queria dizer para você que, sabe, os evangelistas estão aí. O evangelismo hoje, o evangelista hoje é um dom ministerial, mas a missão que Cristo deixou para nós, a missão do ID, porque a gente trata da palavra e sabe que primeiramente a Bíblia é um livro missiológico. Deus fala com o homem, fala alguma coisa que ele quer que o homem faça, e quando Deus fala para o homem, dando uma ordem para ele fazer, isso é uma missão de vida para o homem.
Então saiba disso. Se você se entregou para Jesus algum dia da sua vida, sobre a sua vida foi colocada uma missão. Primariamente, ide por todas as nações, fazei discípulos de todas as nações. Então, saibam disso. O evangelho, os evangelistas, eles dão a vida por causa de Cristo. E é o que Cristo te chama para fazer nessa noite e em todos os dias da sua vida. Então, Deus abençoe a sua vida. Espero te ver aqui na próxima aula. Comenta aí, bota os comentários, perguntas, faz qualquer coisa, se manifesta aí nessa aula no nome de Jesus, para que a gente possa propagar mais ainda essas histórias e tudo aquilo que os evangelhos nos trazem, para que a gente possa viver e morrer também. Amém? Então eu queria fazer uma oração para a gente encerrar e tamo junto, beleza? Deus abençoe sua vida. Senhor Jesus, muito obrigado porque pela graça nós somos salvos por meio da fé naquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Sabemos que o Senhor tem muito para que nós possamos desfrutar na nossa vida, mas só podemos desfrutar na nossa vida na consciência de que estamos mortos para o mundo e vivos para o Senhor. Vivos para a Tua palavra, vivos para a Tua promessa, vivos para a Tua boa nova, para as boas novas do Teu Espírito. Com graça, amor e misericórdia, abençoa a vida de cada irmão que está aí assistindo, que está aí escutando, para que ele possa viver o novo no Senhor, para que ele possa ter a revelação do Senhor através da palavra, para que ele possa ver, para que todos possam verdadeiramente chegar ao pleno conhecimento da verdade, não se limitarem à sua própria salvação. Quem vive para o Senhor, quem escolheu viver para o Senhor, viver o teu chamado, o Senhor guarde, abençoe e leve a um nível mais alto, em profundidade na tua presença, profundidade na tua palavra, profundidade no teu Espírito. Que a tua graça, o teu amor seja derramado sobre cada família, cada vida que nos assiste nessa noite ou em qualquer horário que estiverem assistindo. Nos abençoa com graça, amor e misericórdia. É o que te pedimos, agradecidos, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Volta aqui na próxima semana para assistir mais uma aula. Deus abençoe.